Necessitamos ouvir de tua parte, Pai. Ser conosco, meu Deus, ser com a tua igreja, é o que nós te pedimos e te agradecemos de coração, em o santo nome de Jesus. E mais uma vez queremos te dizer o quanto te amamos, Jesus, o quanto te amamos, ó Deus, o quanto te amamos, ó Espírito Santo de Deus. Ser conosco, meu Pai, ser com a tua igreja, em nome de Jesus. O pastor Júnior estará ministrando nessa hora. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Ainda de pé, abram as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 4. É o quinto livro da Bíblia. O último livro do grupo de livros conhecido como Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Deuteronômio capítulo 4, nós vamos ler os versículos 7 e 8. Deuteronômio 4, 7. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Nós intitulamos essa mensagem de Um Deus Chegado. Eu estava relendo o livro de Deuteronômio. Eu não sei quantas vezes eu li Deuteronômio, mas em quase toda a mensagem nós iniciamos com uma pequena introdução sobre o que a gente está lendo, sobre o que a gente vai falar. Deuteronômio quer dizer segunda lei. Segunda não no sentido de que houve uma primeira e Deuteronômio seria a segunda, mas é segunda lei no sentido de repetição. Tudo que Deus falou ao povo de Israel no livro do Êxodo, no livro do Levítico, o livro de Deuteronômio se propõe a fazer um resumo e repetir. Então você percebe na narrativa de Deuteronômio Moisés falando para o povo que vai entrar em Canaã aquilo que aconteceu nos anos anteriores de caminhada no deserto. Então é um livro que se propõe a confirmar, a reafirmar tudo aquilo que já havia sido dito nos livros anteriores. Moisés provavelmente escreveu
quase todo esse livro, os últimos capítulos dele, não foram escritos por Moisés. Moisés já estava morto. Então, provavelmente, quem continuou esse livro foi Josué, apesar da Bíblia não deixar isso claro. Mas, provavelmente, o autor do final do livro de Deuteronômio foi Josué, aquele que substituiu Moisés. E a palavra de Deus, ela, quando nós a lemos, eu creio que a palavra ela é revelada. Há algo de sobrenatural na Bíblia. A Bíblia ela não é um texto humano e natural. Ela é sobrenatural. E eventualmente nós lemos algumas coisas na Bíblia que mexem conosco. Eu só me lembro dos discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos diziam: porventura não ardia em nós quando ele nos abria as Escrituras, quando ele falava da Bíblia? Então a palavra ela produz efeitos no interior dos homens. Ela produz efeitos transformadores no coração dos homens. E isso não é natural, isso não é humano. Eu tenho uma confiança e uma consciência muito grande da suficiência que a palavra de Deus tem. E de quanto eu sou dependente dessa graça e dessa unção para que eu possa passar a palavra de Deus. Geralmente, quando a palavra fala comigo, eu tenho satisfação em passar essa palavra para a igreja. E quando eu li esse texto, essa palavra ardeu no meu coração. Moisés, ele está nesse momento, nesse capítulo, ele está chamando o povo a uma responsabilidade. E ele começa a fazer perguntas para o povo. Ele começa a falar do passado desse povo e começa a questionar o povo a respeito, em especial nesse momento, a respeito da palavra de Deus. E aí, quando ele chega nesse versículo, ele chega a dizer nos versículos anteriores que o povo seria considerado, o povo de Deus seria considerado um povo inteligente e sábio por causa dos estatutos, por causa dos mandamentos, por causa da lei de Deus. Então seria um povo conhecido como um povo sábio. Eu não sei quando o povo de Deus perdeu esta imagem de sábio para o mundo. Eu não sei em que momento da história isso aconteceu, porque a Bíblia diz que o povo de Deus seria conhecido pela sua sabedoria, porque os mandamentos de Deus são muito profundos, as verdades de Deus são muito sábias, e é necessário uma inteligência diferenciada para se entender a profundidade e a sabedoria da palavra de Deus. Essa era a ideia. Eu não sei em que momento nós, povo de Deus, perdemos isso, porque a impressão que eu tenho quando eu leio comentários nas redes sociais, quando eu escuto o depoimento de algumas pessoas, é que nós somos pessoas ignorantes. Eu vi o testemunho do pastor Salomão. Ele era passista de uma escola de samba, ou era percussionista de uma escola de samba. Não sei exatamente o que ele fazia no carnaval. E ele falou com um artista famoso no último carnaval que ele participou. O testemunho dele é muito bonito. Deus encontra-se com ele na avenida, no sambódromo. Ele está tocando um samba e Deus fala com ele. E ele naquele momento começa a chorar no meio da avenida, e ele decide voltar para Jesus exatamente naquele momento. E aí ele tem uma overdose. A história é longa, eu não vou contar o testemunho do pastor Salomão aqui. E ele chega a ser socorrido, vai para o hospital, ele morre
e Deus ressuscita ele. E aí quando ele, na avenida, quando ele fala para um cantor famoso, de que decidiu voltar para Jesus, que a sua mãe era crente, a sua família era crente, ele deseja voltar para Jesus. E aí esse cantor famoso diz para ele: mas Salomão, isso é coisa de gente ignorante. De uma forma geral, essa é a impressão que as pessoas têm sobre nós. E aí eu me pergunto, aonde é que nós nos perdemos desta impressão que a Bíblia diz que o povo de Deus teria para as outras nações? Todos os outros povos da terra iriam olhar para o povo de Deus, iriam dizer: este povo é um povo muito sábio, esse povo é um povo muito inteligente, as leis deles são superiores às leis de todos os outros povos. Há muita sabedoria e muita profundidade naquilo que eles leem, naquilo que eles estudam. É engraçado a gente ser rotulado dessa forma, porque o povo que mais lê é o povo crente. A pessoa, antes de aceitar Jesus, ela poderia até nunca ler na vida dela, mas quando ela aceita Jesus, a primeira coisa que ela faz é comprar uma Bíblia e começar a ler. O povo crente lê mais do que as pessoas não crentes. Pelo menos deveria. Cada um de vocês tem uma Bíblia aí com você, do seu lado. Tem um livro no seu colo. E mesmo assim nós não somos taxados de sábios e inteligentes, conhecedores de muita coisa. Eu não sei quando nós perdemos isso. Infelizmente eu não sei. Precisamos resgatar isso. Precisamos levar Deus para a academia, para o diálogo, para os círculos. Mas isso não vem ao caso agora. Vamos continuar com o foco da mensagem. E aí, o texto no versículo 7 diz o seguinte: porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados. É nesse ponto que nós vamos nos deter uma boa parte da mensagem. Deus, ele se propõe a ser um Deus próximo do seu povo. Ele faz, isso é uma pergunta, óbvio que ele está ironizando, mas na frente você vai perceber que ele está falando de quando Deus se apresenta no Monte Horebe, quando ele fala no meio dos trovões, no meio da fumaça, no meio dos relâmpagos e do fogo. Moisés pergunta, ele apareceu para vocês, ele falou com vocês. O que ele está dizendo é isso aqui: qual outro Deus vocês conhecem em todas as nações estrangeiras que tomou a atitude de falar com o seu povo? Ele pergunta com ironia, porque não há outro Deus, não existe outro Deus, por isso que nenhum outro Deus poderia responder. Elias faz um desafio que está alinhado com as palavras de Moisés aqui. Elias se reúne com os profetas de Baal e com o povo, e ele diz: o Deus que responder, esse é Deus de verdade. E aí os irmãos conhecem a história do profeta Elias, e eles, os profetas, montam o altar, iniciam todo o procedimento do sacrifício. Eles fazem o sacrifício e Baal não responde. Por que Baal não responde? Porque ele não existe, ele não pode responder. E aí eles começam a se exaltar, e eles se cortam, e eles fazem todo tipo de extravagância, esperando uma resposta, e não há nenhuma resposta. Então chega a vez do homem de Deus, e o homem de Deus se posiciona
diante do altar, conserta o altar, reorganiza as suas pedras, e aí começa a fazer umas coisas estranhas. Bota água, bota mais água, bota mais água, até encher a valeta que fizeram ao redor do altar. E ele, enquanto assistia os profetas de Baal, ele brincava: grita mais alto, talvez ele dê uma saída. E aí quando Elias clama, repete essa palavra comigo a título de memorização, tá? Eu não fico pedindo para vocês repetirem as coisas direto. Diga: clama. Clama. Muito bem, guarda essa palavra. Quando Elias clama, o Deus verdadeiro, o único Deus, responde. Responde com fogo. E desce fogo do céu, consome o holocausto, consome a lenha, consome as pedras, consome a água, e o pó do chão onde estava o altar também é consumido pelo fogo. Um Deus que responde. É desse Deus que Moisés está falando aqui. Me mostre alguém que tenha um Deus tão chegado como o nosso Deus. E aí quando ele usa essa palavra, um Deus chegado, eu fico imaginando um Deus de intimidade, um Deus de proximidade, um Deus de relacionamento. Aleluia. Deus, ele quer intimidade conosco. Ele nos convida à intimidade. A proposta de Deus sempre foi o relacionamento conosco. O que ele fazia na criação? Ele criou todas as coisas, inclusive o homem, e aí ele diz: tudo é muito bom. E no cair da tarde de cada dia, todos os dias, a Bíblia diz que Deus ia ao jardim para se achegar a Adão. Ele tinha relacionamento com Adão, ele dialogava com Adão, havia um relacionamento paterno. Ele era filho de Deus. Então a gente percebe que a proposta de Deus sempre foi a comunhão conosco. O plano original dele sempre foi a comunhão com a sua criatura, com a sua criação. O relacionamento, por que não dizer diálogo? Houve uma coisa que tirou este relacionamento, foi o pecado. A partir de então, o relacionamento com Deus não era mais explícito como era antes da queda. Eventualmente, ele se manifestava, se revelava, aparecia em um sonho, escolheu Sete, escolheu Enoque, escolheu Noé, escolheu Abraão. A sua revelação era seletiva, a sua manifestação era pontual, mas ele continuava sendo Deus que fala, ele continuava sendo Deus que se revela, ele continuou sendo Deus que tem comunhão, ele continuou sendo Deus de intimidade, ele continuou sendo Deus de relacionamento. É isso que ele quer. E por que nós não ouvimos direto? A resposta disso é pecado. Jesus Cristo resolveu o problema do pecado. Nós perdemos o acesso a Deus através de Adão. Todos os homens
homens. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então Jesus Cristo providenciou a reconciliação com os homens. Isso foi muito bem simbolizado pelo véu se rasgando de alto a baixo. Ou seja, aquilo que fazia separação não existe mais. Aquilo foi rasgado. Aleluia. Um sinal, ou como quem diz, pode entrar. Você mais uma vez tem acesso. Você pode mais uma vez ter intimidade comigo. Você pode mais uma vez se relacionar comigo. Você pode mais uma vez falar comigo e eu falar com você, porque um novo caminho foi aberto. E o nome deste caminho é Jesus. Jesus Cristo, o caminho. Então, a nossa comunhão com Deus foi restabelecida na pessoa de Jesus, na cruz do Calvário. Mas este restabelecimento da comunhão e do relacionamento com Deus sempre foi a sua ideia, o seu projeto original, o seu plano original em Adão, que falhou, mas o segundo Adão, Jesus, cumpriu e nos fez vitoriosos nele, Jesus. Deus sempre quis ser um Deus de intimidade. Quando ele se revela a Abraão, a Bíblia fala que Deus falou com Abraão poucas vezes. Se você ler o livro de Gênesis todo, você vai ver que em 100 anos Deus falou com Abraão umas 4 vezes. 3, 4, não sei precisar exatamente, nunca contei, mas sei que não foi mais do que 10 vezes. E eu fico imaginando a fé desse homem em continuar seguindo um Deus que, apesar de desejar ter relacionamento, como ele mesmo diz no livro profético da Bíblia, que ele é um Deus que se oculta, ele é um Deus que se esconde. Nós não vemos ele a todo momento, em todo lugar, a toda hora. Ele é um Deus especial. Aquilo que se vê todo dia, toda hora, a todo momento se banaliza, não tem valor. Você acha que o que é mais caro? Pedra ou ouro? Cascalho ou diamante? Por que o diamante é caro? Porque tem pouco. Se você saísse na rua e tivesse diamante em todo canto, não valia nada. Feito cascalho não vale. Então as suas manifestações são raras. Ele não aparece para todo mundo, ele não aparece a toda hora, ele não aparece em todo lugar. As suas manifestações são preciosas. Então, em alguns momentos da vida de Abraão, ele se revela. Eu desconfio de gente que Deus fala com ele toda hora. Ele se acorda e Deus fala para ele: você vai usar essa roupa aqui. Aí ele vai escovar os dentes. Deus diz: escova mais o molar esquerdo. Aí ele vai almoçar. Você está comendo muito carboidrato, diminua. Tem gente que é meio assim, sabe? Deus fala tudo para eles. Eu acho lindo isso. Só que eu acho que não é ele que fala. As vezes que Deus falou com Abraão foram muito pontuais. Ele viveu mais de 140. Quantos anos Abraão viveu? Me fugiu da memória agora. Com certeza mais de 140 anos. 140 anos viveu Isaac, né? Mais, sei lá, uns 180, não me recordo agora quantos anos Abraão viveu.
E as vezes que Deus falou com ele foram bem resumidas. E aí toda vez que Abraão recebia uma manifestação, uma revelação de Deus, teve dias que Deus foi visitá-lo, sentou no terraço da casa dele com 2 anjos, comeu da comida dele, e aí os 2 anjos vão embora, destruir Sodoma e Gomorra, e ele fica dialogando com ele. Ele fica intercedendo por seu sobrinho Ló. Ele diz: mas se tiver 20 justos, 10 justos, ele vai diminuindo a quantidade de justos, porque ele não quer que Ló seja destruído com Sodoma e Gomorra. Então aquilo é uma teofania, é uma manifestação do próprio Deus diante de Abraão. Ele via a manifestação de Jesus Cristo antes de encarnar. Ele via Deus diante dele, conversava com ele, sentava no banquinho do lado dele. 175 anos viveu Abraão. Se alguém quiser contar quantas vezes Deus falou com ele em 175 anos de vida, fique à vontade. Não foram muitas. Então, o livro de Gênesis 25, capítulo 25, versículo 7 diz os anos em que ele morreu. Então, Abraão, em um dado momento, recebe de Deus um título: meu amigo. Deus é um Deus de relacionamento. Moisés pergunta para o povo: por que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus? Quem tem um Deus tão próximo como nós temos? Quem tem um Deus tão chegado como nós temos? Quem tem um Deus que chama os seus servos, as suas criaturas, a sua criação de amigo? Mas Moisés continua dizendo o seguinte: ele fala desse Deus chegado e desse Deus próximo quando o povo faz algo, quando o povo toma uma iniciativa. Ele diz aqui: todas as vezes que o chamamos, há necessidade de nós clamarmos a Deus, há necessidade de invocarmos o seu nome, há necessidade de pedirmos a sua ajuda, de suplicarmos a sua presença. Um Deus chegado é um Deus que está presente nas nossas vidas, mesmo que nós não vejamos a presença dele. Glória a Jesus. As manifestações da presença dele são raras, mas a presença dele é constante. Às vezes que você vai ver que ele está do seu lado, não são muitas, não vão ser muitas, mas ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está contigo todos os dias. Agora, nem sempre você vai reconhecer a presença dele, nem sempre você vai perceber a presença dele, mas isso não quer dizer que ele não está aí. Ele está contigo todos os dias, ele prometeu, todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a revelação, a manifestação da presença é escassa, é rara, é preciosa, é cara. Precisamos clamar, precisamos chamar e invocar a presença dele, para que ele se manifeste, para que ele nos conceda a graça
de se revelar a nós. No versículo seguinte, ele diz o seguinte: e que gente é tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje te dou perante vós. Nós vamos falar sobre duas coisas a respeito da palavra de Deus. A primeira coisa é a superioridade dela, a excelência da palavra, como ela é tremenda. A Bíblia aponta algumas coisas que nós, nos dias de hoje, consideramos estranhas. Por exemplo, a Bíblia fala sobre escravidão. Ela trata da escravidão. Ela até orienta como os senhores deviam conduzir os escravos. E aí você pensa, não, mas escravidão é uma coisa ruim. É verdade, escravidão é uma coisa ruim. Escravidão não é uma atitude evoluída, não é uma atitude nobre. Escravidão é uma coisa atrasada, bárbara. É verdade, está certo. Só que a lei, a Bíblia, ela foi escrita numa época que a escravidão já existia. E ela precisava dar algum posicionamento a respeito daquilo. E aí, como a palavra de Deus é melhor e mais excelente do que qualquer outra coisa que já possa ter sido escrita, o padrão que a Bíblia passa para a escravidão é muito superior a de todas as outras nações. Sabe o que acontecia naquela época? Uma pessoa rica comprava um escravo. E esse escravo era literalmente um objeto. Não tinha absolutamente nenhum valor. Aquele homem poderia fazer absolutamente qualquer coisa àquele escravo, inclusive matá-lo sem nenhuma retaliação, sem nenhum problema com a justiça, sem absolutamente nenhuma reclamação. Não aconteceria absolutamente nada com ele, porque ele matou o escravo dele, que ele comprou com o dinheiro dele. Mas sabe o que a Bíblia dizia naquela época? Todo escravo tem direito à liberdade total no ano do jubileu. No ano do jubileu, todos os escravos eram alforriados em toda a nação de Israel. E se o escravo foi comprado faltando 5 anos para o jubileu, a lei regulamentava um preço para ele. Se ele foi comprado 10 anos para o ano do jubileu, ele tinha outro preço. Se ele fosse comprado no ano e no ano seguinte fosse o ano do jubileu, ele seria escravo durante um único ano e no outro ano ele já seria livre. Que nação fazia isso há 4.000 anos atrás? Nenhuma. O escravo de Israel não trabalhava no sábado. Todos os outros escravos de todas as outras nações trabalhavam todos os dias, independente de ser feriado, dia santo, sábado, domingo, não importava. Eles tinham que trabalhar. Mas os escravos que viviam em Israel tinham sábado para descansar. O escravo não poderia ser maltratado. A lei normatizava que ele tinha direito a ser cuidado, protegido, alimentado, vestido. A lei colocava ordem em toda esse mal que existia naquela época, que era a escravidão. E a gente percebe como, mesmo num momento de tanta barbárie, de tanto atraso, a palavra de Deus e a lei de Deus chegava para trazer crescimento, para trazer transformação, para trazer mudança, para trazer qualidade,
para ser superior, para ser mais excelente, para ser mais nobre. As mulheres daquela época não tinham direito à herança. Se um homem tivesse um filho e 10 filhas, aquele filho receberia a herança sozinho. E se de repente aquele filho morreu e só ficou as 10 irmãs dele vivas, e aí o pai delas também morre, qualquer outra nação daria toda a herança para outra pessoa. Mas o povo de Deus distribuía a herança entre as mulheres. Aí ele pergunta, Moisés diz: e que gente há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. A palavra de Deus sempre foi top. Aleluia. Sempre foi superior. O padrão sempre esteve acima do padrão do mundo. O padrão moral sempre foi mais elevado do que o padrão secular. E aí eu posso citar inúmeras outras leis aqui na Bíblia, em que na época era horrível, era terrível, era uma barbárie, mas a palavra de Deus e a lei de Deus traziam um padrão muito superior para aquela situação daquele momento. E aí, qual a proposta da lei? Moisés está fazendo todo esse discurso. Essa era a primeira coisa: mostrar que o povo de Deus é diferente, mostrar que o povo de Deus tem padrões morais superiores, mostrar que o povo de Deus tem virtudes, tem qualidades, tem moral, tem ética, tem honestidade. É assim que nós devemos ser vistos, como um povo de padrão elevado, de moral. Infelizmente, algumas pessoas têm manchado a imagem do povo de Deus. Inclusive grandes lideranças nacionais têm manchado o nome do povo de Deus. Mas a palavra se propõe a mostrar a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Essa diferença precisa ser visível. Antigamente, um crente mandava um recado para a mercearia, e o dono da mercearia entregava qualquer coisa para ele, sem medo de não receber aquilo. Hoje, vergonha, padrão que a Bíblia apresenta aqui para o povo de Deus é um padrão superior, é um padrão mais elevado. Nós não ouvíamos falar de divórcio dentro das igrejas. Nós não ouvíamos falar de adultério dentro da igreja. Era uma coisa rara. Quando acontecia, era um escândalo terrível. Hoje mudaram um pouco. O padrão diminuiu. Nós não víamos de forma nenhuma comentar de que uma pessoa dentro da igreja subtraiu alguma coisa do seu irmão, roubou alguma coisa dele. Era inconcebível. Isso não pode acontecer, não tem como acontecer. Não, dentro da igreja isso não cabe nesse ambiente esse tipo de coisa. Não cabia
existia, era uma coisa que era inconcebível, não se pensava que isso era possível. Mas hoje as pessoas perderam o padrão. Rouba-se no culto de Santa Ceia quem deixar descuidado o celular ou o dinheiro da oferta. É absurdo, é inconcebível um negócio desse. E que gente há tão grande que tenha estatura perante vós. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. A igreja primitiva, quando alguém mentia para o apóstolo que estava cheio do Espírito Santo, a pessoa morria na frente dele. Aconteceu com Ananias e Safira, porque eles disseram que deram uma oferta, sendo que o valor não era aquele. Ananias e Safira receberam um juízo de Deus imediato sobre o seu pecado, sobre a sua sentença. Receberam uma sentença imediata. E vale ressaltar, na graça, o véu já havia sido rasgado. A segunda coisa está no versículo 10, na parte B do versículo. Junta-me este povo e farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem. Temor de Deus. Eu imagino que existem duas situações na vida de algumas pessoas. Ou ela não conhece nada da Bíblia e por isso não teme ao Senhor, ou ela é completamente louca, não faz noção das consequências que os seus atos podem trazer para a sua eternidade. Eternidade é muito tempo. Eternidade no inferno é muito tempo para se viver de qualquer forma. Que nós possamos nos aproximar desse Deus, que nós possamos nos achegar a este Deus que é um Deus chegado a nós, que nós possamos nos aproximar e termos intimidade, proximidade, comunhão, relacionamento com Ele. Que nós possamos, em nossas orações, não termos apenas um monólogo onde só você fala, mas que você possa ouvir a resposta dele. Que nós possamos nos achegar a este Deus, e quanto mais nós nos achegarmos dele, mas tenhamos temor. O mesmo livro de Deuteronômio lembra o povo do episódio do Sinai. Deus colocou a planta dos seus pés no Monte Sinai, e o monte tremia e fumegava, e o povo disse: nós não temos coragem de nos aproximar desse monte, porque a presença dele é terrível.
que nós possamos ter esse nível de comunhão com Ele, para vermos a presença dEle. Eu pregaria sobre unção hoje. Existe uma coisa na unção que é sem volta. Deus ungiu Saul. Até o último dia da vida de Saul, Davi dizia: eu não me atrevo a tocar no ungido de Deus. Mas chega um momento que Deus diz para Samuel: Samuel, eu rejeitei Saul. Mas ele continuava ungido. Foi rejeitado, mas continuava ungido. Então a unção é algo que é irreversível. Aquele que recebe, recebeu, e pronto. Mas a presença é diferente. O que a gente deve buscar de Deus é a presença. A presença de Deus desapareceu da vida de Saul, mesmo que ele continuou ungido rei. Mas a presença não estava mais lá. Que povo tem um Deus tão chegado como o nosso Deus? Que nós possamos nos achegar a Ele, que nós possamos buscar esta presença, que nós possamos nos aproximar dEle, que nós possamos caminhar em direção à presença dEle, porque Ele já caminhou em nossa direção quando enviou Jesus Cristo para este mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos faça mais chegados dEle, em nome de Jesus. Gostaria de saber se existe alguém no nosso meio que deseja entregar sua vida a Cristo. Se você deseja se aproximar mais dEle, porque Ele já se aproximou de você. Creio que todos são cristãos. Amanhã tem consagração. Intimidade nessa noite. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos então matar a saudade do nosso noivo. Tem muitas vozes aqui que ele está sentindo falta de ouvir. Amém? Eu estava ali desde o início, sentindo o desejo de orar por alguém. E aí chegou o momento da palavra, eu passei para o pastor e fiquei com o Senhor. Se até o final do culto me for dada a oportunidade, eu coloco em prática aquilo que o Senhor está colocando em meu coração. Amém? Eu quero convidar a irmã, eu não lembro, a minha mente está uma maravilha, a esposa do pastor Alain. A pastora Linda está nos visitando junto com a família, né? A mãe e irmã e cunhada. Glória a Deus. Fiquem de pé, boa gentileza para nós conhecermos vocês. Sejam muito bem-vindas. Que alegria ter vocês aqui. Deus abençoe. Pode vir, pastora Linda, receber a oração que o nosso presbítero sentiu o desejo de fazer. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, fiquem à vontade. Amém. Glória a Deus. Então, amados, vamos nos colocar de pé. E nessa oração, como a nossa irmã Linda, que essa oração seja transferida para o Tiaguinho. Porque desde o início do culto, não me perguntem porquê, mas eu estou com a imagem dele na cabeça e o desejo de orar por ele, sabe? E sempre que isso me vem e eu não tomo a atitude que me é colocada no coração, depois eu vejo o resultado de uma cobrança tremenda. Então, através da mãe do Tiaguinho,
vamos interceder e que a mão onipotente e mão do Senhor o esteja alcançando de forma especial nessa hora. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós já te glorificamos e te agradecemos por tudo e por todas as coisas que fizeste em nosso meio, Senhor. E por tudo que ainda há de fazer, meu Deus. Pai, nessa hora encontra-se, ó Deus, aqui à frente de joelhos, ó Deus, a mãe, Senhor, do teu servo Tiaguinho, Pai. Deus poderoso, tu sabes de todas as coisas. Eu sei, Senhor, que muitas e muitas e muitas orações já chegaram a teus ouvidos e diante do teu trono, te apresentando a situação e a causa, Senhor, do filho da tua serva, Pai. Mas neste momento, Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, não apenas como se fosse mais uma vez, mais uma oração, mais uma petição, não, Senhor, mas eu quero entregar a Ti esse desejo que me veio, porque o Senhor sabe o que o Senhor está pretendendo fazer nesse exato momento na vida, Senhor, daquela criança. Então, Senhor, como igreja, nós te colocamos, Senhor, nós o colocamos diante de Ti, nós o apresentamos a Ti e pedimos, Senhor, que o Senhor faça conforme o Teu querer, meu Deus. Pai, estende a Tua mão, Senhor, nessa hora, tem misericórdia, vai dando, Senhor, força, graça, sabedoria aos pais daquela criança, Senhor, ao pastor Alain, a irmã Linda, aos irmãozinhos dele, Senhor, as pessoas que estão ali ajudando, vai quebrantando os corações, inclusive o meu, Pai, para estarmos ali, Senhor, enganjados nessa luta, como esteios, como força, como alavanca, onde eles possam se apoiar e receber, Pai, a ajuda que vem de Ti através de nós, Pai. Sê conosco, visita, Senhor. Eu sinto a Tua presença naquele lugar onde Ele está nessa hora, Pai. Deus, manifesta Teu poder, faz algo sobrenatural nessa hora, Deus, para que a Tua glória venha a ser revelada e a graça, o louvor, a exaltação, tudo sejam para Ti, Senhor. Sê conosco, meu Deus, sê com a Tua igreja, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Isaías estará orando e impetrando a bênção apostólica. Amém, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo escudo, Pai, na vida dos irmãos. Pai, agora nos pede paz. Ser conosco. Nós te damos graça, Pai, pela vitória recebida nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que esperam o retorno do Senhor Jesus. Não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Pai do Senhor, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Boa noite.